Olá, me chamo Antônio Carlos dos Santos da Silva, RU 2822017, Polo Boa Vista, RR. Estarei realizando meu estágio por extensão com o tema ONU, Organização das Nações Unidas. Acredito que muitos já ouviram falar desse órgão, né? Então hoje vamos entender sobre a atribuição dessa organização, né? E sobre o período da sua criação e o porquê dela e como que ela atua. Bom, a gente sabe também, muitos sabem que a ONU ela tem a principal função de intermediar conflitos entre as nações para que não venha a haver mais a nossa guerra, primeira, segunda guerra mundial, que sabemos como que foi, que mudou todo o globo do mundo, né? Mas a ONU também ela faz intervenções na área de imigração, né, dá ajuda ali, recursos para essas pessoas, para que elas possam se manter ali longe de seus países, com políticas públicas também, também através de auxílio médico, né, para pessoas de países mesmo bem pobres, de baixa renda, alimentação e moradia também. Bom, e como se deu a sua criação? Bom, a ONU, ou simplesmente Nações Unidas, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. É uma substituição à Liga das Nações, no caso ela foi. A organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. A ONU surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, que foi criada em 1919, depois da Primeira Grande Guerra. Bom, vamos falar sobre a Assembleia Geral, né? Como que funciona essa Assembleia? A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas é o principal órgão deliberativo da entidade. É lá que todos os Estados-membros da organização se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta. Na Assembleia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe total igualdade entre todos os seus membros. Os assuntos em pauta são paz e segurança, aprovação de novos membros, questões de orçamento, desarmamento, cooperação internacional e em todas as áreas. Também direitos humanos e etc. As resoluções votadas e aprovadas da Assembleia Geral funcionam como recomendações e não obrigações. As principais funções da Assembleia são discutir e fazer recomendações sobre todos os assuntos em pautas na ONU. Segundo, discutir questões ligadas a conflitos militares, com exceção daqueles em pautas do Conselho de Segurança. Terceiro, discutir formas e meios para melhorar as condições de vida das crianças, dos jovens e das mulheres. Quarto, discutir assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável, meio ambiente e direitos humanos, e entre outros. Bom, e também dentro da ONU funcionam os órgãos, né? Que órgãos são esses? Quais as suas atribuições? Bom, os principais órgãos das Nações Unidas são a Assembleia Geral, foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Segundo, Conselho de Segurança. Terceiro, Conselho Econômico e Social. Quarto, Conselho de Tutela. Quinto, Tribunal Internacional de Justiça. Sexto, Secretariado das Nações Unidas, né? No caso, foram estabelecidos em 1945, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi fundada, né? E a Assembleia Geral. Vamos acrescentar mais um pouco sobre a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo das Nações Unidas, que tem como objetivo definir políticas da organização. Todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas estão representados na Assembleia Geral, sendo o único órgão da ONU com representação universal.
Cada país tem direito a um voto, independentemente de sua dimensão demográfica ou territorial. Anualmente, em setembro, todos os Estados-membros das Nações Unidas reúnem-se no Salão da Assembleia Geral, em Nova York, nos Estados Unidos, para a sessão anual do órgão plenário e para o debate geral, a altura em que muitos chefes de governo e de Estado participam e discursam. Bom, e o Conselho de Segurança? Como que funciona? Segundo a Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança é o principal responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais. É composto por 15 membros, 5 membros permanentes e 10 não permanentes. Cada membro tem um voto, sendo que os 5 membros permanentes, China, Estados Unidos da América, França, Reino Unido e Rússia, têm poder de veto. Conselho Econômico e Social. Serve como mecanismo central de atividades do sistema das Nações Unidas e das suas agências especializadas nas áreas econômica, social e ambiental, supervisionando os órgãos subsidiários e especialistas. O Conselho Econômico e Social tem 54 membros eleitos pela Assembleia Geral das Nações Unidas por mandatos de 3 anos. É a plataforma central das Nações Unidas para reflexão, debate e pensamento inovador sobre o desenvolvimento sustentável. Conselho de Tutela. Bom, o Conselho de Tutela foi estabelecido em 1945 pela Carta das Nações Unidas sobre o capítulo para supervisionar internacionalmente 11 territórios fiduciários que havia sido administrado por 7 Estados-membros e assegurar que fossem tomadas medidas adequadas para preparar esses territórios para autodeterminação e autogovernamentação e a independência. Em 1994, todos os territórios sob tutela alcançaram o autogoverno ou a independência. Tribunal Internacional de Justiça. O Tribunal Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas. A sede fica no Palácio da Paz, em Haia, nos Países Baixos. É o único dos 6 principais órgãos das Nações Unidas não localizado na sede da ONU, em Nova York. A função do tribunal é a de resolver, de acordo com o direito internacional, os litígios jurídicos que lhes são submetidos pelos Estados e emitir pareceres consultivos sobre a questão jurídica que lhes são remetidas por órgãos e agências especializadas das Nações Unidas. Secretariado das Nações Unidas. O Secretariado-Geral é o principal funcionário administrativo da organização, sendo nomeado pela Assembleia Geral por recomendação do Conselho de Segurança por um período renovável de 5 anos. O Secretariado-Geral lidera o Secretariado da ONU, onde dezenas de milhares de funcionários internacionais das Nações Unidas realizaram o trabalho diário da organização, conforme determinado pela Assembleia Geral e pelos outros órgãos principais da ONU. Fim. Muito obrigado por assistir esse vídeo.